Oi meninas, tô aqui de volta, né? Como eu falei pra vocês, que nesse vídeo agora eu ia explicar então sobre valores comparativos. Deixa eu pegar aqui a folhinha. Nós vamos estar então ali na página 7 do volume 2, tá certo? Vamos entender um pouquinho melhor. Embora aqui tá bem explicadinho, nós temos aqui as notações em vermelhos, bem bonitinho, mas às vezes tem pessoas que não entendem o significado de valores comparativos ou divisão proporcional de valores, certo? Então vamos lá e vamos tentar entender sobre isso, tá bom? Então eu deixei aqui no quadro, assim ainda, o nome das figuras e a ordem delas. Lembra quando eu falei pra vocês que a gente assim não pode quebrar essa ordem, tá? Elas têm que ser descritas e escritas e grafadas sempre nesta ordem: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Então nós não podemos perder essa ordem e a gente vai entender o porquê disso agora, tá bom? Vamos tentar pensar, gente, que esse valor comparativo, né? Se é valor comparativo é porque eu tô comparando uma coisa com uma outra, né? Então, o que a gente vai comparar aqui? Quantas figurinhas pequenas cabem dentro de uma grande? Então, não pode ser ao contrário, né? A grande dentro da pequena nunca vai caber, né? Então, as figuras pequenas que cabem dentro das grandes. E nós vamos começar, então, pensando numa árvore genealógica, né? A árvore genealógica, ela começa ali da nossa tataravó, avó, netos e assim por diante, né? Então a gente vai tendo assim a árvore da nossa família, né? E na música não é diferente. Quem nasceu primeiro foi a nossa semibreve e a partir daí foi tendo as suas ramificações e é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Vamos lá? Então, partindo da nossa semibreve, igual tá o desenho aí na página 7, nós temos a semibreve. Lembrando que cada figura, na ordem que elas estão, uma sempre vai quebrar no meio. Por isso, se vocês perceberem aí no nosso desenho, você vê que todas estão agrupadas de duas em duas, ó. Do começo até o fim, de duas em duas. Por quê? Porque nessa cadência aqui, uma vai ser a metade da outra, tá certo? Então a gente vai começar ali pela semibreve. Então, se eu tenho a minha semibreve e eu sei que a próxima figura é a mínima, eu já tenho certeza, isso nunca vai mudar, nunca vou colocar uma semínima comparando ela em seguida de uma semibreve, né? Sem primeiro não lembrar da mínima, né? Vamos pensar assim, que a filhinha da semibreve é a mínima, a filhinha da mínima é a semínima, a filha da semínima é a colcheia, a filha da colcheia, semicolcheia, a filha da fusa, a semifusa, e a semifusa não teve mais nenhum filhinho. Mentira, teve sim. Nós temos a quartifusa também, mas são figuras que são muito pouco usadas e a gente não vai aprender isso agora, tá? Então vamos lá para o nosso quadro? Então eu tenho aqui uma semibreve e nós partimos ela em duas partes, né? Então nós vamos ter a mínima, ela teve duas filhas, teve duas mínimas, certo? Aqui a semibreve não é ela mesma, é a única, ela foi a primeira, né? Então nós vamos dar o número 1 para ela, porque só existe ela mesma. Dentro dela só cabe ela mesma. Depois, aqui, quantas mínimas nós temos para uma semibreve? Duas, não é? Uma, duas. Por isso nós colocamos o número 2. Não tem nada a ver com tempo, tá? Tem aluna que acha que ela é número 2 porque eu já sei que a mínima vale 2 tempos. Então nós não estamos falando de tempo. Valor comparativo, gente, não é tempo, não tem nada a ver. Independente do tempo dessas figuras que a gente vai aprender depois, sempre a gente vai ter essa proporção, é uma proporção, quantas cabe dentro da grande. Então, independente do tempo, sempre vão caber duas mínimas dentro de uma semibreve e os demais que a gente vai ver agora, tá? Se vocês guardarem isso, vocês vão ter muito mais facilidade de fazer uma divisão na hora que vocês forem tocar, por exemplo, né? Que às vezes a gente fica dependendo muito da professora colocar ali a contagem de tempo, ou vocês mesmos ficam dividindo o tempo, né? Ah, uma semibreve vale 4 tempos,
Quantas colcheias vai caber? Peraí, a semibreve, a semibreve vale 4, a mínima vai valer 2, a semimínima tanto. Então você começa a fazer contas com o tempo. E a gente não precisa fazer isso, a gente tem que fazer conta com valor comparativo, que já vai vir automaticamente na tua mente, independente do tempo que vai estar para essas figuras, a proporção vai ser a mesma. Né? Se a gente vê lá 4 colcheias, aí você fala, eu já sei, 4 colcheias, ela vai caber ali dentro de uma mínima. 8 colcheias equivale a uma semibreve, então eu já vou saber fazer a distribuição de valores para mim saber tocar a minha mão direita com a minha mão esquerda, né? Intercalando aí os sons de acordo com a proporção de cada figura, tá? Mas voltando aqui, vamos lá? A mínima, lembra que eu falei que sempre a gente vai partir no meio? Então a mínima teve 2 semínimas, a mínima vai ter 2 semínimas. Essa daqui, ela também existe. Eu não posso simplesmente chegar e desenhar 2 semínimas aqui, ó. E esquecer dessa daqui, né? Não posso. A partir do momento que nasceu, tá registrado e acabou. Não posso tirar ela mais daqui, da minha árvore genealógica, né? Então, vamos lá. 2 semínimas. Agora sim, eu vou colocar referente à minha semibreve. Esse valor comparativo, neste caso que tá aí, gente, que tem esses números que estão aqui do lado, que depois a gente vai saber para que serve também, eles são sempre referente à minha semibreve. Então, eu não posso esquecer que eu vou colocar aqui 2 semínimas. Ah, é 2? Não. Dentro da semibreve, ó, nasceu 2 mínimas. E agora nasceram mais 4 semínimas, não é verdade? Foram 2 dessa mínima, 2 dessa mínima. Então, aqui eu vou ter o número 1, 2, 3, 4. São 4 semínimas que entrou para a família da semibreve. Vamos continuar? Sempre de 2 em 2, eu não falei? Então, já vamos fazer isso daqui para a gente não esquecer, né? Então, dentro de cada semínima, qual é a proporção dessa semínima? Sempre vai caber 2 colcheias, sempre. Então, no caso, quando vocês verem lá numa partitura, vê lá que tem uma semínima, você já sabe que vão ser 2 colcheias. Se não tiver 2 colcheias, não completou o tempo dela. Então, você vai ter que agarrar aí sempre 2 colcheinhas para uma semínima. Isso nunca vai mudar, tá bom? Então, vamos lá, 2 colcheias, né? 1 colcheia, 2 colcheias, 1, 2, 1, 2, 1, 2, certo? Então, ficaram aí 2 colcheias para cada semínima. Então, referente à semibreve, tá aumentando a família da minha semibreve, não tá? Vamos ver agora quantas colcheias vão caber dentro da semibreve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que que essa colcheia ela vai receber o número 8? Porque cabem 8 delas dentro da semibreve. Isso vai mudar? Nunca! A semibreve ela pode estar valendo 4 tempos, ela pode estar valendo 2. E não me interessa o tempo dela, mas a proporção que vai caber dentro dela sempre vão ser 8 colcheias, tá certo? Pode caber menos colcheia? Não. Sempre vai ser 8 colcheias, 4 semínimas, 2 mínimas. É a proporção que cabe dentro dela, tá? Depois, o que eu vou ter aqui? Vamos lá, né? Cada colcheia vai ter 2. 2, qual que é a próxima figura? Depois da colcheia, semicolcheia. Vamos lá, 2 para cada uma, né? Gente, eu vou demorar muito para desenhar isso daqui. E aí o nosso vídeo vai ficar mais extenso, né? Então vamos lá, vou fazer só uma. Só para vocês terem uma noção, porque também isso está desenhado no quadro, bem explicadinho, vocês acompanham o quadro, tá? E eu vou pôr o número 2 aqui, que é pra gente saber que é 2 semicolcheias para cada uma colcheia, certo? Então, quantas eu vou ter? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Então, 16 semicolcheias. Ah, irmã, mas o que vocês estão percebendo aí? Nós estamos dobrando os valores? Sim. Se sempre, gente, é tudo de 2 em 2, não precisa nem vocês pensar muito, né? Sempre nós vamos dobrando, ó, 2, 4, 8, 16. No caso, então, das fusas, se vai ser 2 fusas para cada semicolcheia, é óbvio que aqui ao final, né? Não vou desenhar porque nem vai dar tempo. Vão ser 32 semicolcheias dentro da semibreve. Nossa, mas cabe tudo isso? Sim, é a proporção de valor dela. Ela vai caber no máximo ali, é o limite dela, são 32 fusas, né? Isso é como se eu estivesse partindo a minha laranja aí e nós vamos ter 32 para uma semibreve. E a semifusa, gente? Semifusa também foi crescendo essa família, hein? Tá ficando bem grande. E agora a semifusa aqui, ó, vai ser 2 para cada fusa. 2, 2 e 2 e 2 e 2. Então eu só dobro o valor, né? Se você for contar ali na página 7, ela vai ter exatamente 64, tá? Eu não vou ficar desenhando aqui pra gente não perder muito tempo. Então são 64, né? Então a gente tem aqui, gente, o nosso valor comparativo, a nossa divisão proporcional de valores, né? Então depois que eu souber o valor dessa semibreve, por exemplo, e aí eu vou saber a proporção de quantas figuras cabem dentro da semibreve, e aí eu posso fazer a minha divisão de tempos de acordo, é lógico, com a minha fórmula de compasso, que a gente vai ver isso em outro vídeo, tá bom? No vídeo a seguir eu vou explicar para vocês então para que servem esses números representativos, tá bom? Beijo, até já!